a lestra do ano, depois das férias que a gente precisa, né, dar uma paradinha. Eu queria buscar algo que me tocasse ao coração e queria buscar alguém, algum espírito, alguém que fosse importante para nós, humanidade terrena, né, que trouxesse uma mensagem, principalmente de amor ao próximo, de caridade, de desprendimento, de tudo aquilo que nós, seres humanos, estamos tão carentes, né? Com todas essas chamativas, com todas essas ofertas relacionadas às coisas materiais, né, do mundo material, a gente meio que se perde muitas vezes, né, entre tudo isso e esquece um pouco do espiritual em prol do que é matéria, até porque estamos muitos aqui encarnados e precisamos, de fato, vivenciar aqui no plano material a vida material. Mas então eu busquei e imediatamente pensei na oração de São Francisco, né? E me veio imediatamente à mente a figura de Francisco de Assis, né? E aí busquei algum livro que eu pudesse comprar, que me falasse de Francisco, além de um livro que eu já conhecia, que já tinha feito estudo há muitos anos atrás, que é Francisco de Assis, do Espírito Miramês, mas eu queria algo um pouco mais didático, mais simples, com uma linguagem mais acessível para todos, né? E que eu pudesse buscar Francisco de Assis de uma forma mais humana. E achei do livro simplesmente Francisco. Só pelo título do livro eu já saquei que poderia ser algo bem, né, fácil, de fácil entendimento, e que a gente pudesse conhecer melhor a figura de Francisco, homem, né, e não só santo, como a maioria de nós conhece. Então, José Carlos de Luca, que é um espírita de carteirinha, que já tem mais de 25 obras, e que todas elas, seus direitos autorais são todos para casas e instituições filantrópicas, né? Eu acho que isso é muito importante a gente, né, se ater a isso. Então, que é obra de caridade. Então, cada vez que ele escreve algum livro, é focado no conhecimento, no ensinamento para cada um de nós, para a nossa melhora, né, moral, espiritual. Então ele traz assim uma espécie de biografia de Francisco de Assis nas questões mais humanas dele, né, de acontecimentos da vida dele, que talvez muitos de nós, eu por exemplo, não conhecia algumas passagens, e para mim foi muito aprendizado. Mas como a gente tem pouco tempo, eu tentei buscar do livro algumas coisas talvez mais, que tocassem mais, que tivessem mais a ver conosco, né, que somos ainda espíritos tão imperfeitos, e que a gente pudesse identificar com Francisco, né, como homem. Então a história de Francisco de Assis começa no século XII, na cidade de Assis, obviamente, na Itália, quando a sua mãe entrava em trabalho de parto, né, um parto dificultoso, demorado, e parecia mesmo que aquela criança, que seria Francisco, não queria nascer, por algum motivo, né? Então, por mais aparato que ela tivesse naquele momento, até porque ela era de uma família bem abastada, né, financeiramente e tal, e com todos aqueles empregados, parteira, todo aquele aparato, a criança não nascia de jeito nenhum. Até que alguém bate a casa, o nome dela, da mãe, era Pica Bourlemont, até que alguém bate a porta dela e era um peregrino, um mendigo, né, que só veio dar um recado, né, trazer uma mensagem. E aí ele diz que a mãe daquela criança que iria nascer deveria ir para o estábulo, né, daquela propriedade, pois que enquanto não fosse para o estábulo, aquela criança não nasceria, porque assim era a vontade do Senhor. E aí a empregada corre para levar a mensagem para sua patroa, e imediatamente a senhora Bernardone diz: vamos todos para o estábulo. E assim que chegam ao estábulo, só dá tempo dela deitar sobre as palhas do estábulo, acender algumas velas rapidamente, e a criança nasce tranquilamente, né? Então Francisco já nasce, né, mostrando para nós que, apesar de em berço de ouro
nascido, na verdade, o que Deus reservava para a vida dele era um berço de palha, né? Trazendo aí mais uma vez a semelhança de Jesus, o nascimento do Mestre, toda essa mensagem de humildade, de simplicidade, mostrando que todos nós somos iguais, independente de termos nascido numa família rica ou numa família miserável, né? E então começava assim a história de Francisco. Assim que ele nasce, só por curiosidade, a mãe coloca o nome dele de Giovanni, né? Significa João para nós aqui, por causa de São João Batista. Mas o pai estava em viagem de negócios e alguns dias depois, quando ele chega, vê seu filho, faz aquela festa e troca o nome dele de Giovanni para Francesco, né, em homenagem aos franceses, porque ele fazia negócios muito lucrativos com os franceses nos últimos tempos, né? Então, para homenageá-los, ele colocou o nome do filho de Francesco, né, Francisco. Então, assim começa a vida de Francisco de Assis nessa encarnação. O autor José Carlos de Luca, ele vem observar essa questão, basicamente, de que a maioria de nós vê, como eu disse há pouco, o lado santificado de Francisco, né? E se a gente for se ater à vida de Francisco de Assis, a gente vai ver que até a juventude dele, na verdade até os 25 anos mais ou menos, ele teve uma vida de superficialidade, de excentricidades, né, de muito luxo, que era de uma família rica. O pai dele se tornava cada vez mais rico, pois que era um mercador de tecidos, né, muito famoso da cidade. E então ele vivia em meio a festas, a poesias, né, a cantos, e vivia, como ele era muito generoso, fazia festas e banquetes para os seus amigos e tal, era muito alegre, muito extrovertido, né? Era como se fosse assim quem liderava o grupo dele, né? E tinha um sonho, o sonho de ser cavaleiro, né? De participar de alguma batalha, né? E assim acontece. Então, quando ele faz 18 anos, ele participa de uma batalha contra uma cidade vizinha, a cidade de Assis, a cidade dele, que era Perúgia. E nessa batalha, logo de cara, ele é ferido, ele vira prisioneiro, é encarcerado e fica mais de um ano preso, né, sob maus tratos, né? E contrai malária durante esse tempo, fica muito doente, os órgãos dele, alguns órgãos vitais ficam comprometidos. Ele passa aquele sufoco danado e depois de um ano encarcerado, o pai, como era muito rico, consegue então pagar um resgate, né, a preço muito alto, e consegue levá-lo de volta para casa. E aí depois ele leva mais um ano para se recuperar psicologicamente e fisicamente de tudo aquilo que ele havia passado. Mas, teimoso como ele era, continuava mantendo esse sonho. E aí ele pensa em participar das cruzadas, porque ele tinha essa questão religiosa muito forte, né? Apesar do pai dele não ser nada religioso. Então ele tinha no íntimo aquela dúvida se deveria participar das cruzadas, se deveria se embrenhar por esse caminho. E aí ele pede a Deus, né, que lhe desse um sinal. E aí ele tem uma espécie de sonho, né, de uma experiência espiritual, assim, que no livro não se diz exatamente como foi, mas nessa espécie de transe que ele passa, ele ouve uma voz que lhe pergunta, que lhe pergunta o seguinte: quem julga que pode te fazer um bem maior, Francisco? Um senhor ou um servo? E aí quando ele ouve aquela voz que vem de dentro, ele diz imediatamente: um senhor, claro. E aí a voz lhe pergunta de novo: e então por que deixas o senhor para seguir o servo? Por que deixas o príncipe por seu subordinado?
E então, nesse momento, ele compreende que ele estava num vetor diferente do que ele deveria seguir, né? E aí, então, ele imediatamente pergunta: o que queres que eu faça? Né? Pergunta para aquela voz. E aí aquela voz diz: volta para a tua cidade e lá te será dito o que deves fazer, porque a visão que tivestes deve ser interpretada de outra maneira. Porque antes dessa visão, ele teve um sonho que era um palácio, e ele estava dentro desse palácio, e nesse palácio tinha muitas armaduras e muitas lanças. E então ele entende aquilo como um sinal verde para ir para a batalha. Só que ele estava redondamente equivocado. E então ele desiste das cruzadas, retorna para casa, né? E se entra em reclusão para esperar novos sinais de Deus, dos céus, a respeito do sentido que deveria dar à sua vida. Né? E então ele começa por caminhadas aos arredores de Assis, ele começa a fazer muitas meditações, muitas orações. Ele gostava de orar numa igrejinha pequena que tinha em Assis, que estava praticamente em ruínas, que era a igrejinha de São Damião, né? E lá, numa dessas vezes, em oração, em meditação, ele fixava o olhar na imagem de Jesus, num crucifixo grande que tinha nessa igreja, e pedia uma luz, né? Qual era o sentido para a vida dele naquela encarnação. E então, ele ouve dizer: Francisco, conserta a minha casa, que como vês está toda em ruínas. Essa experiência espiritual que ele teve a certeza de que foi a voz de Jesus. Então ele entra em êxtase espiritual e dali em diante ele segue à risca aquela mensagem de Jesus para ele. Só que ele leva ao pé da letra, entende ao pé da letra. E aí ele começa a reformar aquela igrejinha, né, que estava praticamente em ruínas, estava com as paredes rachadas, o teto rachado, né? E aí ele começa essa reconstrução dessa igreja. Só que o que acontece? Vai passando os anos, ele já com os seus 25 anos, e ele começa a já não querer mais aquela vida que ele tinha até então, né? Aquela vida de excentricidade, de superficialidade, já não lhe trazia mais alegria ao coração, né? Bom, então, uma passagem que ele tem, que eu achei importante trazer, que traz aí para nós talvez uma primeira experiência importante que ele passou com relação ao despertar espiritual dele, foi quando ele, na loja do seu pai, trabalhando na loja de tecidos do seu pai, entra um mendigo esmolando e pede-lhe, pelo amor de Deus, que lhe desse alguma coisa, né? E ele estava atendendo alguns clientes e tal, e quando viu aquele mendigo, com aquela fisionomia, né, deplorável, ele imediatamente enxota aquele mendigo, né, e diz: não vejo que eu estou ocupado, eu não posso lhe atender, some daqui, vai embora daqui, né? Aí aquele mendigo abaixa a cabeça e sai, entristecido, sem dizer nada. E ele imediatamente cai em si e vê que a atitude dele foi desprezível, né? E que ele não teve nenhum tipo de compaixão, de sentimento, de empatia por aquela pessoa. E aí ele pensa: meu Deus, o que eu fiz? Né? Por que eu agi dessa forma? Né? Se fosse aqui um amigo meu ou alguém muito bem vestido, uma pessoa distinta, eu não trataria dessa forma. E aí, caindo em si, ele resolve então ir lá no depósito da loja do seu pai, pega um dos melhores tecidos da loja, corta um pedaço generoso e corre atrás daquele mendigo. E aí, quando ele encontra aquele mendigo, ele entrega como presente e ainda tira tudo que tinha nos bolsos, dá para aquele mendigo. E com isso, eles têm uma sensação estranha, como o autor diz, de felicidade, de bem-estar,
que ele nunca havia sentido na vida dele. Né? E aí ele volta para casa feliz e em paz. Então os relatos de acontecimentos que fizeram com que ele começasse a despertar para a compaixão, talvez comecem aí por esse episódio. Né? E aí depois tem outros, de uma vez que ele está cavalgando e um mendigo leproso, porque naquela época tinham muitos leprosos, né? E um mendigo leproso o aborda e pede uma esmola pelo amor de Deus. Né? E aí ele tira o que tinha, uma moeda do bolso, não sei, e joga. Em cima do cavalo joga para aquele mendigo leproso. E aí ele pede novamente, faz o mesmo pedido, uma esmola pelo amor de Deus. E aí ele não entende o que esse homem quer de mim, né? Já lhe dei uma esmola. E aí então ele tem aquele insight de que não era dinheiro, não era nada de material que aquele mendigo esperava dele, que ele necessitava dele naquele momento. Era de compaixão, era de acolhimento. E então ele desce imediatamente do cavalo e vence aquela sensação de repugnância que ele teve logo de cara, porque aquele mendigo já estava num estágio avançado da lepra, né? Com o rosto, com o corpo cheio de chagas. E aí ele beija os lábios daquele mendigo leproso, depois o abraça e fica demoradamente abraçando aquele mendigo, chora, né? E pede perdão a Jesus, pois que ali estava diante dele alguém que tinha lepra no corpo, enquanto que ele carregava a lepra da alma. Né? Então, são episódios que Francisco foi passando durante a vida e que nos remete a coisas que nós também passamos corriqueiramente. Né? Então, a gente vê aí que o santo, né, o São Francisco de Assis, também foi um homem, né, enquanto aqui na Terra, foi um homem com defeitos, né, com imperfeições, né, com conflitos internos, né, com questões pessoais. Ele, por exemplo, tinha problemas, e a gente vai ver mais adiante, de relacionamento sério com o pai. Ele não sabia qual era o sentido da vida dele, ele não nasceu pronto. Né? Então aquela construção de um novo homem, de um homem santificado, foi ao longo dos anos da vida dele. Então mostra para nós isso, que as nossas imperfeições não podem, não devem ser um obstáculo para a nossa espiritualização. Não é porque a gente vê que a gente tem defeitos morais, a gente carrega ainda muitas mazelas, que a gente deva se sentir pequeno, indigno, talvez de um trabalho na casa espírita, né? Talvez de um trabalho assistencial, né? Para fazer alguma coisa, para estar aqui, por exemplo, falando para os amigos. Né? E que é justamente dessa forma que a gente vai vencer as imperfeições e vai se melhorando com o tempo. Né? Então, em muitas situações a gente se retrai por achar que não é digno de fazer certas coisas ou de dizer certas coisas. E nós espíritas somos muito cobrados. Né? Outro dia mesmo uma médium lá da casa estava contando pra gente na nossa aula da mediúnica isso, que ela teve um desentendimento, não me lembro bem qual foi o motivo, com uma pessoa lá da aldeia que eles moram, lá em São Pedro da Serra, e que a moça no final, aí ela disse alguma coisa que desagradou essa senhora, e depois ela saiu. E aí imediatamente ela teve esse insight que Francisco também teve tantas vezes. E aí ela volta até aquela pessoa e pede perdão a ela. E diz, olha, me perdoe, eu estava com a cabeça quente, né, e tal, me desculpe, mas me arrependi de como eu falei contigo, do que eu falei. E aí a pessoa jogou para ela, mas você não se diz espírita? Ou você não é trabalhadora de uma casa espírita? Como pode isso? Né? Como se nós espíritas fôssemos já perfeitos, já tivéssemos nascido prontos. E eu digo mais, somos talvez espíritas justamente por nós sermos muito imperfeitos e temos
conhecermos tanta coisa que a doutrina espírita vem trazer para nós através dos espíritos de luz, né? Ninguém está pronto aqui, e nem Francisco está. Então esse despertamento de Francisco de Assis foi ao longo da sua vida, que não foi uma vida longa, porque ele viveu só até os 44 anos, né? Por conta de agravamento das complicações da malária que ele pegou na época da batalha, da guerra. Ele teve tracoma, ele ficou praticamente cego no fim da vida. No fim da vida também começaram a aparecer as chagas, que possivelmente eram também a hanseníase, por conta dele ter ficado muitos anos da vida dele completamente entregue aos cuidados dos leprosos, né? Em casas de leprosos, em vilas de leprosos. Ele não teve o receio de contrair a lepra. Por quê? Porque o amor dele, a compaixão dele vencia tudo isso. Eu acredito que ele nem pensava, né? Nem parava para pensar, meu Deus, se eu encostar muito aqui nessa pessoa, né? Pode ser que daqui a algum tempo eu fique que nem ela, né? E é um sofrimento muito grande, né? Imagino eu, né? O corpo se deteriorando, a pele sendo comida por aquela doença horrível, né? Hoje em dia a gente até tem já remédio para isso, mas naquela época as pessoas morriam, né? Então, dali em diante, ele passa por um monte de situações que vão fazendo com que o espírito dele fosse se sutilizando, que ele fosse criando a compaixão e o amor à pobreza de uma forma tal que ele já não conseguia ficar mais entre as pessoas que eram da mesma condição que ele, né, de vida. E ele vai abandonando aquela vida, e isso vai trazendo para o pai dele, que não compreendia, que era uma pessoa materialista, ambiciosa, vai trazendo uma raiva, né? E ele não consegue convencer o pai dos seus propósitos que eram divinos, né? Que eram louváveis. E aí o pai começa a se colocar contra ele. E em alguma situação, teve uma situação que ele estava a esmolar nas ruas de Assis, junto de um bando de outros pedintes, de outros mendigos, e as pessoas começavam a ridicularizá-lo, né? E empurravam ele, jogavam lama nele, jogavam pedras nele. Já não ouviam mais aquele homem de antes, aquele jovem rico que ostentava, né? Bem vestido, né? Mas agora, talvez um louco, porque quem é que larga toda a sua riqueza, toda uma vida abastada, para viver entre os moradores de rua? Né? Com roupas esfarrapadas, com a barba por fazer, os cabelos grandes, sujos, né? Pedindo esmolas entre os pobres e miseráveis. Então, a princípio, as pessoas não se solidarizavam com ele, porque não entendiam mesmo, ainda mais naquela época, há mais de 800 anos atrás, né? Se hoje talvez nós não entendêssemos, imagina aquela época, em que as pessoas ainda eram muito materialistas, né? Então, deixa eu voltar para o meu texto aqui, que eu fugi completamente. Teve uma viagem que Francisco fez a Roma, local que muitos fiéis faziam em peregrinação, né, para buscar a graça de Deus, para buscar a bênção do Pai, para se espiritualizarem. E Francisco também fez essa viagem com esse intuito. E lá chegando em Roma, ele vai visitar o túmulo de São Pedro. E em frente à igreja onde ficava o túmulo de São Pedro, tinha uma aglomeração muito grande de mendigos. E aí essa passagem é conhecida, quando ele vai em direção a esses mendigos, porque ele já estava fascinado pela pobreza, né? Essas são as palavras do autor. E ele chega a ter esse bando de mendigos e se entranha ali entre eles, né? E diz para um deles se não queria
roupas limpas de Francisco, né? E aí ele fica em meio a todos aqueles mendigos o dia inteiro, se sentindo em casa, né? Se sentindo entre amigos, entre família, né? E volta assim em êxtase para casa, para Assis depois, com saudade do carinho da mãe, né? E também ao mesmo tempo com medo da ira do pai, né? Cada vez que ele se expunha mais ou que ele modificava mais a sua vida, mais ele tinha medo da reação do pai. E de fato, o pai se coloca contra ele, eles têm uma desavença muito grande, uma conversa muito dura, e o pai diz para ele que vai até o tribunal da igreja, porque nessa época a igreja é que resolvia os problemas das famílias, né? Eles conduziam, né? O bispo de Assis é que dizia o que as famílias tinham que resolver dentre os seus problemas, né? De casa. E então o pai de Francisco marca uma audiência, né, com a igreja, com o tribunal da igreja, um dia e hora marcados, em praça pública, onde toda a sociedade ficava a par e era testemunha daquela audiência. E é nesse dia que Pietro de Bernardone, o pai dele, coloca sua queixa contra o próprio filho perante ali o tribunal da igreja e diz que o filho estava dilapidando o seu patrimônio, o que não era verdade, né? E aí Francisco então se enfurece com aquela atitude do pai, responde daquela maneira por uma inverdade. E aí então diz para o pai, deixa eu procurar aqui a fala, diz para o pai o seguinte: até agora chamei-te meu pai, mas de agora em diante direi sem medo: Pai nosso que estais nos céus, pois foi a ele que confiei meu tesouro e nele depositarei a minha fé. E logo depois disso ele tira toda a roupa dele, fica completamente nu e sai nu, daquela forma. Todas as pessoas ficaram estarrecidas, né, boquiabertas. O pai morre de vergonha, com orgulho mais que ferido diante daquela atitude em praça pública, diante de todas as pessoas. E aí ele sai de alma lavada. Foi como uma carta de alforria, né? Ele faz o seu grito de liberdade a partir de então. E aí ele cai no mundo. Ele se embrenha nas matas e ele segue adiante o seu caminho, passa muito perrengue, porque a essa época nevava, então ele passa muito frio, quase morre de frio, de fome, de todo tipo de dificuldade básica, né, do ser humano. E sempre cantarolando, porque ele tinha essa personalidade, né? Tinha isso como traço característico dele, né? Sempre cantarolando, sempre muito alegre. E aí ele busca um abrigo, porque ele já estava desfalecendo, né? de tanta coisa que ele passava. E aí ele encontra um mosteiro. E nesse mosteiro ele não é bem recebido pelos monges. E ele mesmo cai em si de que não era dentre os seus ali que ele estaria acolhido, né? Seria bem quisto, bem recebido. E então ele faz uma prece fervorosa a Jesus, pedindo que lhe desse um rumo, o que ele deveria fazer dali em diante, que renovasse as forças dele, que mostrasse o caminho que ele deveria seguir a partir de então. E então Jesus fala mais uma vez com ele: segue adiante, meu amigo, não esmoreça. A caminhada está apenas no início. Se quer saber de mim, me encontrará entre os que sofrem. Isso o renova, obviamente, imagina, Jesus dando essa mensagem, ele se renova completamente e segue feliz e vai até a cidade vizinha de Gúbio
E lá chegando se depara com um abrigo de leprosos. E é lá que ele passa muito tempo, porque lá sim ele foi muito bem recebido. Então lá ele passa muito tempo a cuidar dos leprosos, a viver com eles, né? Talvez tenha sido nessa época que ele adquiriu a lepra também, né? Que ele contraiu a lepra. E aí ele continua a caminhada dele, fazendo essas coisas, reconstruindo as igrejinhas de Assis, né? Cuidando dos pobres, cuidando dos doentes, principalmente dos leprosos. E mais adiante, ele passa também a atividades como pregar o evangelho em público. Mas Francisco era diferente de todo mundo, né, que pregava o evangelho até então. Porque ele, com a sua alegria, né, que lhe era característico, ele pregava o evangelho de alma para alma, de coração para coração. Ele falava do evangelho de Jesus cantando, fazendo gestos, mímicas, né, de todo o coração. E isso fazia com que o coração de qualquer pessoa amolecesse, né, quisesse, tivesse vontade de ouvi-lo e de aprender com ele. E aí ele dizia, ele recomendava, na verdade, para os irmãos, coloque o evangelho em prática no dia a dia. Coloque o evangelho em prática no dia a dia. E, se necessário, use palavras. Então, ao mesmo tempo que ele ensinava o evangelho, ele mostrava que o mais importante não era só o que saía da boca, né? Mas as ações no dia a dia. E então, a comunidade franciscana começa a surgir daí em diante. No começo, só 2 adeptos, amigos dele próximos, né? Mas depois a coisa cresceu de uma tal forma, se multiplicou de uma tal forma, que passados mais de 800 anos, a ordem religiosa franciscana é uma das que tem mais fiéis pelo mundo todo, né? Espalhadas aí pelo mundo inteiro. Até o nosso Papa antigo colocou o nome de Francisco, né? Utilizou aí, escolheu o nome para inspirar o seu pontificado, né? O nome de Francisco. Então Francisco é o santo dos pobres, o protetor dos animais e da ecologia. Então ele passa a viver numa espécie de comunhão com tudo que Deus criou, que faz com que ele se entrosasse com todo tipo de animal. É como se os animais o compreendessem, né? Compreendessem a sua fala, né? E isso me faz lembrar, meus irmãos, de 1.200 anos antes, aproximadamente, quando ele, mesma essência espiritual, o mesmo espírito, João Evangelista, né? Se a gente for ver a história dele, a gente vê que ele também teve, ao longo da sua vida, ele teve essa comunhão com toda a natureza, né? Com tudo que vinha de Deus, com tudo que era a criação de Deus. Então ele já trazia isso de muito tempo atrás, né? De longos séculos atrás. E isso só vinha crescendo, obviamente. Então, essa sua simplicidade, né, fazia com que todos quisessem estar junto dele. Ele atraía pessoas, atraía corações, né? E isso é exemplo para nós. Isso é algo que a gente deve pensar para a nossa vida, para um caminho que a gente deve buscar, da simplicidade, da compaixão, principalmente como ele buscou, já que ele não tinha essa questão da pobreza material, ele sentiu talvez a necessidade de estar entre os pobres e miseráveis, de estar entre os doentes do corpo, para desenvolver essa compaixão. Mostrando para nós que muitas vezes nós só conseguimos desenvolver compaixão quando a gente passa por aquela dificuldade, né?
porque o meu ego não me deixa sentir pelo outro aquilo que eu desconheço. Por isso que muitas vezes a vida se encarrega de nos colocar em situações que nós precisamos passar, sentir na pele, para que a gente possa desenvolver virtudes, né? Certas virtudes, ou todas elas. Né? Porque se for pelo amor, a gente muitas vezes não, o nosso ego não permite que a gente seja compassivo com o outro, né? Que a gente seja solidário com o outro, porque a gente não consegue sentir a dor do outro, como nossa também. Então são reflexões que a gente deve fazer, né? E que nos sirva de lição. Né? Bom, então, deixa eu ver que horas são. Então, com o passar dos anos, essa ordem religiosa franciscana vai crescendo desmedidamente, diga-se de passagem. E o estado de saúde de Francisco vai se agravando por conta daquelas complicações da malária que ele teve lá atrás, por conta da doença dos olhos, por conta das chagas que vão aparecendo no corpo. E ele vai perdendo as forças, paulatinamente. Até que aos 44 anos ele se vê numa cama, sem forças físicas, e isso traz uma crise espiritual muito grande para ele. Porque ele ainda era jovem, relativamente jovem, né? E ele via que a ordem religiosa dele, que a comunidade franciscana estava crescendo de uma forma desordenada e que muitos dos seus adeptos estavam deturpando os princípios que ele tinha, aquilo que ele exigia, que era a oração e o trabalho, que era a base da sua crença, da sua religiosidade. Então isso trouxe uma crise muito grande para ele. E ele precisava estar recluso para poder mais uma vez pedir a Deus que lhe desse uma resposta, o que ele deveria fazer. Né? Então, vejamos nós o quanto Francisco comungava com Deus, comungava com Jesus. Né? E isso é mais uma lição para nós, de que nós também podemos e devemos fazê-lo. Né? Acho que a gente coloca Jesus muito longe, né? A gente coloca mesmo os nossos amigos espirituais, o nosso mentor pessoal, muito longe de nós. Né? Como se eles não tivessem sempre apostos, como se eles não tivessem sempre conosco, a nos incluir. E quantas vezes a gente não percebe, né? Quantas coisas que eles nos passam, né? Quantos conselhos, quantos livramentos, e que a gente não sente, né? Não percebe a presença e o auxílio dele. Né? Mas Francisco não, ele foi ousado nesse sentido. Né? Ele se ligou a Deus, ele se ligou a Jesus a todo tempo. Então, e ele teve a resposta. Né? E então ele faz uma espécie de retiro espiritual e recebe instruções do alto mais uma vez, talvez a última vez, no sentido de que era a hora dele entregar para Deus, que era a hora dele serenar, porque a missão dele já estava concluída. E isso trouxe paz de novo para o coração de Francisco, e ele retorna desse retiro, dessa espécie de retiro espiritual, sabendo que já estava no finzinho da sua vida material, pede que os seus amigos o levassem até Clara, né, a irmã Clara, né, aquela que eu não entrei aqui nesse contexto de Clara, porque a gente não tem tempo, mas foi alguém, uma irmã de alma, né, uma alma gêmea sua, que esteve mais uma vez com ele ali no finzinho da vida dele. E que trouxe toda uma paz, uma serenidade para o coração de Francisco. E então ele retorna para sua casa em Assis, e lá, tranquilamente, em paz,
ele vem a desencarnar aos 44 anos, no dia 3 de outubro de 1226. E aí, meus irmãos, eu busquei no livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês, esse momento em que ele faz a passagem para o plano espiritual. O Espírito Miramês diz assim: os frades, todos de joelhos, cantavam e choravam baixinho, e Francisco ascende às alturas. Frei Rogério, que era vidente, viu com toda a nitidez Pai Francisco subindo aos céus, refugindo-se em luzes ao encontro de Cristo. No mundo espiritual viam-se duas alas de espíritos. Eram os mais renomados cristãos primitivos, os seus amigos apóstolos, né? Dando caminho a Jesus, todo resplandecente, as mãos reluzindo como duas estrelas. Francisco avançou para o mestre, dobrou os joelhos de emoção e chorou como criança. Jesus o levantou com carinho e ele, apoiado nos ombros do mestre Jesus, pediu com humildade o seguinte: mestre, se porventura mereço a tua bênção, que ela seja dada aos companheiros que ficaram no mundo. Eles carecem da tua ajuda agora e sempre. E Francisco regressa então à pátria espiritual, palmilhando a estrada iluminada pela sua própria luz, a fim de assumir novos encargos. Quando a gente diz descansou, né? Quando desencarnou, medo engano, né? Aí é que começa uma nova jornada. Como verdadeiro preposto divino, a operar em favor de todos nós, criaturas de Deus. E então, meus irmãos, fica aí para nós a lição de que nós podemos e devemos nos chegar a Francisco, porque nós também somos os pobrezinhos de Francisco. Também carregamos feridas, se não no corpo, pela lepra como antigamente, mas na alma. Muitas feridas na alma. Então, em certa oportunidade, quando Chico Xavier foi visitar um leprosário em Goiânia, chamado Colônia Santa Marta, como ele fazia sempre, né? Ao se aproximar do portão de entrada, Chico estancou o passo, ficou pálido e derramou algumas lágrimas. Uma senhora que acompanhava Chico, percebendo nele o inusitado comportamento, perguntou ao médium o que se passava. Depois de alguns segundos silenciosos, talvez constrangido em revelar o motivo de seu comportamento, Chico decidiu contar. Chico disse: é que o patrono espiritual dessa instituição, né, desse leprosário lá em Goiânia, veio nos receber, tendo informado que deseja abraçar e beijar todos os infelizes companheiros internados na casa. E aí essa senhora perguntou: quem é a nobre entidade, Chico, que veio lhe dar as boas-vindas? E ele, visivelmente emocionado, responde que o patrono espiritual que ali se encontrava era nada mais, nada menos do que Francisco de Assis, mostrando para nós que ele continua entre nós. Não muitos anos e isso se passou. E Francisco de Assis continua abraçando e beijando os leprosos da colônia Santa Marta. E por que não? A todos nós leprosos também. Então, meus irmãos, na segunda parte da música, da oração que virou música, quem souber, por favor, me acompanhe. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar
se a gente tivesse sido levado por estampado verde, onde você falava por todos nós que estamos e mais uma porção de irmãos, todos eles como se fosse aquele da tosse. Muito bonita a cena. Aí eu perguntei pro meu mentor, que eu olho, e falei para ele assim, o que significa isso, né, por você? Ele virou e falou assim, só contempla. Passou por muito tempo. Muito lindo. Gratidão. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Com pretensão, sabia? Você iniciar o nosso trabalho com essa mensagem linda. Linda, 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 linda. Seja muito bem-vinda sempre. Tá bom? Que Deus te abençoe. Gente, que Deus continue, né? Abençoando a todos nós. Né? Para a gente estar vivenciando o segundo momento dos trabalhos na casa, né? Onde nós vamos estar junto aos irmãos, agradecendo, né? Tomando um bate, né? Buscando o que viemos, né? E recebendo mediante o merecimento de cada um deles. Então vamos encerrar fazendo, né, a oração que eu fiz no início, que hoje eu não fiz a mensagem, como eu falei. Fazendo a oração, agradecendo pela presença da Bianca, por essa palestra, né, por esse estudo doutrinário maravilhoso, né, nós falamos de Francisco de Assis, né, e a gente está começando um ano na casa espírita, né, onde a gente vem sempre buscar esse fortalecimento, a gente vem buscar esse entendimento para que a gente possa, para que a gente consiga buscar nos tornarmos espíritos melhores, espíritos assim, mais simples, mais humildes, né? E ao ouvir hoje essa palestra, ela tem tudo a ver. Aí eu vou falar para vocês o que o Warren está dizendo. Há muito tempo atrás, quando Cristo falava nas montanhas, na beira dos lagos, dos mares, nas casas, às vezes as pessoas perguntavam assim, o que quer dizer isso? Né? Onde isso tudo vai me levar? E naquele momento ele estava dizendo assim, tantos, né, muitos de nós estivemos presentes, a gente estava vivendo um momento único que a gente não era capaz de perceber, de enxergar. Então é aquilo que eu falo para vocês, sempre aqui na Casa Espírita, que eu oro de sempre nessa noite, né? Reiniciando os trabalhos da Cojan, né? Uma noite assim maravilhosa com essa mensagem da Bianca. Ele vem dizer de novo que ele fala assim, preste atenção, carreguem, levem com vocês no coração essa noite, porque no futuro nós vamos juntos nos lembrar desse momento. E procurem vivenciar, como a Bianca falou, falar é bonito, a gente ouvir é bonito, mas que a gente possa transformar isso em atos, em ações, diante das pessoas que a gente convive no dia a dia. Então que a gente possa estar buscando, né? Que a mudança, ela tem que vir na vida da gente. Então ela não tem que ficar guardada, o que a gente recebe, o conhecimento que nos é dado, como a Bianca, hoje como palestrante, não é para ficar guardado para ela, é para levar para outras pessoas. E a gente está ouvindo, né? Como nós ouvimos, está levando para outras pessoas. Que a gente possa transformar o ambiente que a gente vive, a nossa comunidade, o nosso trabalho, né? Levar para os seres humanos essas mensagens. Então ele está dizendo que é isso, foi isso que o Cristo fez, é isso que a Bianca fez nessa noite, e é essa a mensagem que nós estamos recebendo nessa noite através da Bianca, e que ela vai trazer sobre Francisco de Assis. Que a gente não tem que ficar sentado dentro de casa, num sofá, macio, assistindo o que não presta, que não vai acrescentar nada para a gente. Mas buscar, levar para os irmãos a mensagem e transformar isso
em ações concretas. E é o que eu falo sempre para vocês, quando muita gente não entende, mas eu não estou nem aí que não entende. Quando eu transformei minha casa numa casa de caridade, que para mim foi o maior presente que eu ganhei, a espiritualidade de Deus. Então que a gente possa estar levando para os outros irmãos essa mensagem, que a gente possa guardar essa noite, essa mensagem no coração, carregar ela com a gente, porque assim, não sei, né? Nem todo mundo é capaz de sentir o que eu senti, viver o que eu vivi nesse momento, de ter nos ver transportados para um lugar maravilhoso, gramado, lindo, onde a Bianca falava, a gente escutava, e junto com a gente uma infinidade de irmãos, com aquelas roupas, né, como os apóstolos usavam. Então não é simplesmente uma visão como a que o Chico viu entrando lá naquele leprosário. Algo mais está escrito para a gente nessa noite. Não é à toa que nós estamos aqui vivenciando esse momento. Então que a gente possa guardar e levar com a gente. Porque em algum momento, nessa vida e na outra, vai ser mostrado, vai ser cobrado da gente. O que nós fizemos com as pérolas que nós recebemos hoje. Bom, gente? Então fiquem com Deus, com Jesus, com essa espiritualidade maravilhosa que está aqui ao nosso redor, que a gente possa viver um segundo momento tão emocionante como foi agora. Gratidão, Bianca, mais uma vez. E a todos vocês. Deus abençoe todos nós. Fiquem com Jesus. Não vou nem... Me desculpa, mas eu não vou nem abraçar e beijar ninguém. Tá? Hoje não. Estou muito emocionada. Eu só agradecer a Bianca mais uma vez, tá bom, Bianca? Nossa, na hora que eu te vi aqui, eu senti você uma pessoa maravilhosa, sabia? Gratidão, tá? Gratidão, mas você tem muita luz, Bianca. Eu, hein? Tô pobrezinha de Assírio. O Óleo, esse guia que eu via da casa, ele sempre pede para todo mundo se abraçar no final. Então a gente está voltando, que todo mundo se abrace, mas hoje eu não vou não. Tá bom, gente? Hoje eu não vou. Mas que vocês se abracem.